vamos iniciar com as doenças do neurônio motor. As doenças do neurônio motor, elas podem afetar apenas o neurônio motor superior, como a paraparesia espástica tropical, apenas o neurônio motor inferior, como a poliomielite, e pode afetar o neurônio motor superior e inferior, como é o caso da esclerose lateral amiotrófica. A paraparesia espástica tropical é uma mielopatia insidiosa e progressiva, cuja etiologia é uma infecção pelo HTLV1, um retrovírus que é endêmico no Caribe, no sudoeste do Japão, na África Equatorial e partes da Ásia, da América Central e do Sul, incluindo o Brasil. A idade média de apresentação dos sintomas é por volta dos 30 anos e o quadro, ele é clássico, é de paraparesia, né? Uma diminuição da força nos membros inferiores associada a uma parestesia. Pode haver disfunção esfincteriana e ao exame, sinais de envolvimento do neurônio motor superior nos membros inferiores fica muito evidente. O diagnóstico é dado pela sorologia positiva para o HTV1 no sangue e no líquor e, infelizmente, não existe um tratamento específico para essa condição. Já as doenças do neurônio motor inferior, a poliomielite é uma delas. Ela acomete apenas o neurônio motor inferior. Na verdade, a lesão é na medula, mas no corpo do neurônio motor inferior. Portanto, a sintomatologia da poliomielite, ela é essencialmente uma síndrome do neurônio motor inferior. Há um pródromo de 3 a 4 dias em que o paciente parece com um quadro viral, febre, cefaleia, náuseas. Nesse pródromo já se pode perceber alguma fasciculação, que a gente viu que a fasciculação é um sinal de neurônio motor inferior, pode haver rastro cutâneo também. Isso se segue 3 a 4 dias depois pela fase paralítica, em que há uma fraqueza muscular, que é sempre assimétrica, a paralisia da musculatura respiratória abdominal, paraespinhal e cervical pode acontecer, pode afetar núcleos motores no tronco cerebral, como o núcleo motor do facial, nervos que vão para a orofaringe e laringe. O paciente apresenta uma arreflexia, né, uma atrofia muscular bem precoce e não há nenhuma alteração sensitiva, mas fenômenos desautonômicos podem acontecer nesses pacientes. Já as doenças do neurônio motor superior e inferior, a doença símbolo é a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa, tem uma prevalência em torno de 4 casos para 100 mil habitantes e cuja idade de início varia. Na forma esporádica é por volta dos 56 anos, já na forma familiar, que equivale a 10% dos casos, ela começa mais cedo, por volta dos 46 anos. Afeta mais homem do que a mulher. E a patogênese da esclerose lateral amiotrófica ainda é discutida e vários itens, vários tópicos são discutidos, desde excitotoxicidade, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, enfim, ainda não se tem exatamente uma clareza do que causa efetivamente a esclerose lateral amiotrófica. Os sintomas iniciais incluem câimbras musculares, fasciculações, perda de peso, fadiga. A fraqueza atinge múltiplos nervos periféricos inicialmente. Inicialmente essa fraqueza é restrita a um membro e evolui com o avançar da doença para outros membros. A fraqueza muscular é usualmente distal, o paciente tem dificuldade, como por exemplo em apertar a mão, usar chaves, abrir tampas de garrafa, abotoar a roupa, isso nos membros superiores. Já nos membros inferiores, o pé caído é um sinal comum, e isso leva à instabilidade na marcha e esses doentes podem também ter um envolvimento bulbar.
esse envolvimento bulbar da musculatura, né, dos nervos cranianos, pode levar a disartria, pode levar a atrofias, fasciculações e fraqueza da língua, disfagia e, finalmente, a doença pode envolver os músculos da respiração, os nervos que dão suporte à musculatura da respiração e a fraqueza diafragmática que vem disso provoca dispneia, né? Dispneia aos esforços inicialmente e depois, com o progredir da doença, o paciente pode apresentar essa dispneia até em repouso mesmo. A perda de peso é rapidamente progressiva, pacientes se mostram às vezes caquéticos e alguns pacientes podem ter labilidade emocional, bocejos forçados e disfunção cognitiva semelhante à demência frontotemporal pode ocorrer em até 1/3 dos doentes. É curioso, é típico uma relativa preservação da função intestinal, da função da bexiga, da musculatura extraocular e da sensibilidade nesses doentes. Esses são os critérios diagnósticos para a esclerose lateral amiotrófica. Na verdade, a gente observa as regiões bulbar, cervical, torácica e lombosacra. Então, os neurônios, a gente pode dizer que tem uma ELA, né, uma esclerose lateral amiotrófica definida, quando você tem pelo menos 3 regiões acometidas. Provável quando você tem disfunção de neurônios motores superiores e inferiores em 2 dessas regiões. Possível quando você tem motores inferiores e superiores em uma região e neurônios motores superiores em 2 ou 3 das outras regiões. E, finalmente, uma suspeita de esclerose lateral amiotrófica se o paciente apresenta apenas disfunção de neurônio motor inferior. Obviamente que esses pacientes eles devem ser submetidos a exames, né, que eletroneuromiografia, exames laboratoriais e exames de imagem, pois esses pacientes podem, quadros como, por exemplo, de compressão cervical, podem simular no início quadro de esclerose lateral amiotrófica. Na eletromiografia, a velocidade de condução sensitiva é frequentemente normal. Já a velocidade de condução motora pode mostrar potenciais levemente reduzidos, ausência de bloqueio e diminuição de frequência da onda F. Pode haver um discreto decremento quando você faz a estimulação repetitiva na eletroneuromiografia e sinais de denervação ativa e crônica e reinervação são comuns também na eletroneuromiografia. Outros exames, como dosagem de CPK, né, pode estar elevada e, sobretudo, dosagem de anticorpos antiglicosídeos e antirreceptor de acetilcolina. E, nos casos mais difíceis, até biópsia muscular pode ser feita nesses pacientes, biópsia muscular e de nervo pode ser feito nesses pacientes. O tratamento, infelizmente, nós não temos tratamento eficaz para esses pacientes. Existe o Riluzole, que aumenta a sobrevida desses doentes em meses. Discute-se o papel da vitamina E e, obviamente, que esses pacientes eles se beneficiam muito do tratamento fisioterápico e de uma assistência ventilatória bem estabelecida, sobretudo nas fases finais da doença.